Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Precisa Falar. E a gente tá aqui com essa maravilhosa Kersiane Gordin. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo, tô muito feliz, tava morrendo de saudade de você. E eu de você, me conte aí, o que é que você tem feito da sua vida? Eu tenho feito várias coisas, muito trabalho, muita entrega, muita disponibilidade pra gente oferecer o nosso conhecimento pra vida das pessoas, pra carreira das pessoas, isso me deixa muito feliz. Eu tô deixando plena, assim, tá acontecendo alguma coisa assim de especial? Alguma coisa a ver com alguma coisa. Gente, é o amor no ar, se consolidando. Verdade. Essa aliança chegou. Chegou e chegou pra consagrar algo que já estava, que já está, não é? Que é o amor do ordinário, que é o amor do dia a dia. Ai, tomei um susto, o amor do ordinário. Eu falei, meu Deus do céu, é um amor ordinário? As ordinariedades, ou seja, as coisas do dia a dia, do cuidado, do afeto. Ah, então essa coisa boa. Não é o extraordinário. E olha só, falando de extraordinário, já entrando aqui no nosso episódio, o nosso convidado de hoje, com certeza é extraordinário. Perfeito. Ele viveu a jornada do herói, eu vou dizer assim, literalmente do 8 a 80. E para você que nunca ouviu esse termo, jornada do herói, é uma técnica que a gente traz para a oratória. Então, para a gente falar de storytelling, a gente vai contar para o cliente, contar para uma plateia sobre a jornada do herói. Que nada mais é do que a gente pegar ali as fases que a pessoa passou e a gente conseguir contar isso de forma que fique interessante. Mas hoje a gente não precisou contar de uma forma interessante, porque a história já veio. Ele já é interessante. Magnífica, extraordinária, como você falou. Perfeito. Ó, sem mais delongas, roda o vídeo pra gente conhecer esse cara incrível. Há 18 anos atrás, quando eu comecei a vender cosméticos, eu jamais imaginaria o quão longe nós iríamos chegar. Há 5 anos, inauguramos a Alfarral Cosméticos, uma das maiores marcas do Brasil. A Alfarral Cosmético hoje fabrica outras marcas que fazem parte do grupo e também marcas de terceirizado. Nós também somos responsáveis pela fabricação do frasco, da tampa, do rótulo, do produto em si. Hoje nós fabricamos tudo de ponta a ponta. Com o crescimento contínuo, além de Alfarral atender consumidor, salão de beleza e distribuidores, passamos a atender também outras marcas, onde a gente terceiriza e fabrica inúmeras marcas por todo esse Brasil. Nós também temos marcas próprias para atender farmácia, mercadinho e outras demandas. A Alfarral Cosméticos hoje possui um time qualificado para entender as necessidades dos nossos clientes e assim poder oferecer as melhores soluções. Excelência, dedicação e comprometimento são os alicerces que sustentam a nossa trajetória. A história da Alfarral Cosméticos é uma história de sucesso. Agora que você já viu quem é o empresário do dia do nosso podcast, ele tá aqui, Gutenberg Alves. Seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Kess. Ao nosso podcast. A gente quer saber tudo sobre você. Então conta tudo pra gente. Quem é você? Vamos lá. Pois é, cara, eu trabalho com cosmético há 18 anos já. Desde os meus 18 a 19 anos eu comecei a vender cosmético. E estamos aí, na luta, crescendo. Eu comecei num bairro Rua Nova, no depósitozinho ali da minha mãe, vendendo um cosmético. Tudo começou com meu primo, que ele era cabeleireiro. E ele tinha pego uma marca para vender e eu achei aquilo muito interessante. Eu queria ser representante, eu trabalhava dentro de uma loja como vendedor, como ajudante, caixa ali. E eu queria sair, eu queria viver externamente ali, profissionalmente. E me apaixonei, só que foi muito difícil no início, né? Como tudo. Tudo no início é muito difícil. E ali eu comecei a vender a pé.
eu comecei a visitar salões de beleza, era uma linha de cosmético profissional, aonde a gente tem que visitar os salões, apresentar o produto para o cabeleireiro, e dali a gente conseguir vender o nosso peixe, como a gente fala. E eu fiquei ali um mês para conseguir fazer a primeira venda, cara. Um mês a pé, batendo salão, tentando fazer a demonstração. Como meu primo era cabeleireiro, ele me ensinou a aplicar o produto nos cabelos. E ali a gente faz a chamada oficina, né, que é a demonstração do produto. E eu fiz a minha primeira venda para Dona Lene, que inclusive é nossa cliente até hoje, aqui no Jardim Acácia. Beijo para Dona Lene. Pois é, ela é nossa cliente até hoje. E eu fiz a venda de um pote de hidratação de 1 quilo ali, saí muito alegre. Voltei para a empresa e aí peguei o produto e voltei para fazer a entrega. Então eu saía com a maletinha, com os produtos de demonstração para fazer a entrega. Então o pessoal duvidava se o produto era bom, eu ia lá e aplicava. E aí, depois de alguns meses nessa rotina a pé, eu consegui alugar uma moto de um amigo meu. Eu pagava R$10 por dia, aonde eu começava a fazer as visitas e tal. Depois de um tempo, o meu ex-patrão comprou uma moto pra mim. Ele viu no meu esforço e falou: Gutenberg, comprar uma moto pra você, cara, no sua luta aí e tal. Ele comprou pra mim, parcelou. E daí a gente foi crescendo. Depois disso, ele saiu da nossa região e surgiu a oportunidade de eu me tornar distribuidor, de eu comprar direto de fábrica. E ali a coisa começou a melhorar um pouquinho, porque você comprando de fábrica para revender, você tem uma margem de lucro melhor. Aí vem meu primeiro carro, né? Eu vou segurar aí, que eu tenho coisas que eu quero perguntar das primeiras falas. Olha que coisa interessante, né? Primeiro, a força de vontade, a atitude, que é uma coisa que a gente até discute, está faltando muito hoje nas pessoas, de querer fazer acontecer. E apareceu a oportunidade, seu primo cosmético a pé, você foi. Então essa veia comercial, essa veia de vendedor sempre teve ali dentro de você. Sim, sim. Meu pai e minha mãe sempre foram comerciantes também, né? Mas começar do zero praticamente ali foi muito difícil, né? Como você falou, tem que querer muito, você tem que apostar muito, tem que passar por todos os obstáculos ali, focado no resultado. E aí, alugou uma moto, R$10 ao dia. Isso eu achei tão incrível, gente, que coisa maravilhosa. Quando a gente tá no caminho, né? A gente tava falando de carreira, falando de atitude, falando de querer, falando de desejar, e a gente vê aí esse esforço. E quando a gente caminha, o caminho se abre, né? Uma das coisas que mais me marcou na fala de Gutenberg é o que a gente vai chamar de platô do potencial latente. O platô do potencial latente nada mais é do que aquela linhazinha que a gente precisa atravessar para que os resultados comecem a aparecer. Sabe aquela história, é na 50ª martelada que a árvore se quebra, que a pedra se quebra, então as outras todas não fizeram diferença nenhuma e parece que toda porta que você bate, você não consegue vender, mas é naquela que você ultrapassa porque você resistiu, é que você vendeu aquele potinho de hidratação e talvez ali foi seu platô e depois que você passou aquela correnteza, as coisas aconteceram. Mas eu precisei perseverar, eu precisei ser muito resiliente, que soma com o que você trouxe da questão da atitude. Perfeito, perfeito. Moto comprada, né, com a ajuda aí do empresário que viu em você potencial, outro ponto muito importante. A jornada continuou. Continuou, eu comecei a fazer vendas de outras marcas também, consegui trazer outra, até que eu transformei a minha casa em um depósito, né, então era cosmético para tudo que é lado, né. Já estava casado? Já estava casado. Tinha uma companheira para dar essa força. Já tinha, e a Karina estava junto comigo e era cosmético na cozinha, na sala, em tudo que é lugar. E eu tinha um problema muito grande, como eu acredito que todo empresário no início acaba tendo. Na verdade, até os grandes hoje ainda têm, que é o chamado capital de giro, né? A gente nunca tem dinheiro para botar no negócio o suficiente para que o negócio gire. Então, quando a coisa começa a andar, quando a gente descobre como é que funciona, como é que dá certo, começa a faltar o dinheiro. Então, basicamente, eu trabalhava uma semana vendendo e a outra semana eu ficava esperando a mercadoria chegar da fábrica, né? Que é um dos grandes diferenciais hoje na nossa empresa, que o distribuidor ele consegue ir lá comprar a hora que quiser, tá pertinho. A gente faz vendas de pequenas quantidades. Mas, em determinado momento, quando tá chegando a época de São João, que é um momento que a gente vende bastante, eu queria muito ter mais mercadoria. E aí eu pedindo a Deus uma direção, queria saber o que é que eu poderia fazer para ter mais. E aí eu senti que eu tinha que vender meu carro. É como se Deus estivesse falando para mim, venda seu carro e compre todo em produto. Eu falei, eu compro, eu faço isso, não tem problema. Eu tinha um Ômega na época, e eu chamei um fornecedor e falei com ele. Falei, cara, eu quero trocar o carro aqui todo em mercadoria. E ele aceitou e tal, e ele fez a entrega, e quando ele fez a entrega, ele me perguntou, Gutenberg, e qual carro você comprou? Eu falei, cara, eu não comprei nenhum carro.
Ele falou, mas como assim? Eu estava trabalhando na cidade de Santa Amaro, Candeias, né? Uma região a 60, 80 quilômetros de Feira de Santana. E não tinha como me locomover, né? O carro é o principal instrumento de um representante comercial. E ali ele percebeu que eu queria muito trabalhar, que o que eu queria muito era estoque. E aí ele se comoveu e aconteceu um grande milagre, né? Depois que ele entregou a mercadoria, ele falou, Gutenberg, bora fazer um negócio, cara. Tu vai trabalhar de pé. Falei, cara, eu comecei assim, eu volto a trabalhar de pé, eu vou trabalhar de ônibus, faço os pedidos, depois dou um jeito de entregar, não tem problema. Mas o que eu preciso é ter a mercadoria para girar. E ele falou para mim, ele falou, cara, eu vou fazer um negócio com você. A gente tá no mês de maio. Você vai conseguir trabalhar maio e junho, então eu vou te emprestar o carro 2 meses, e após 2 meses você me entrega o carro. Pô, cara, me emocionei pra caramba, porque era tudo que eu precisava, né? Eu precisava do dinheiro, da mercadoria e continuar com o carro. Botou como a gente sempre reconhecer pessoas que são importantes. E aí se a gente não entende a importância do outro, né? E a necessidade do outro, ou não está aberto com humildade, né? Entendendo ali aquele momento mesmo, talvez as coisas não aconteçam. E tem uma coisa maravilhosa disso, Ti, que é a questão de ouvir a intuição, ouvir o coração, né? Nem só de dados, nem só de ciência é feita a gestão. Pois é. E aí, para a gente ter certeza disso, observe, eu sinto uma voz dentro de mim, Deus diz para mim, ó, faça isso, né? Bote sua fé que eu vou botar o chão. Ele faz isso e o representante fala, não, nego, deixa eu te falar, ó, vou fazer um negócio bom aqui pra tu. Quer dizer, Deus já sabia disso, né? Verdade. E você acreditou. Se você não acredita, fica com o carro, não vou me desapegar do meu carro não e tal. Talvez você não estivesse aqui hoje agora falando com a gente. Verdade, né? São várias atitudes, pequenas e grandes atitudes que no meio da jornada aí vai traçando o nosso destino. E como o Thiago falou, existe muita gente boa no nosso caminho, né? Graças a Deus, Deus coloca anjos, pessoas que mudam a nossa trajetória, né? Então, como o Thiago disse também, a humildade, cara, eu acho que tem que fazer parte do empreendedorismo. Não tem que fazer parte de todo mundo. Mas no empreendedorismo, se você não for humilde, se você não tiver garra para lutar, você não vai dar certo. Você vai ter muito mais obstáculos pela frente. E eu sempre pedi a Deus muito isso, né? Que eu continuasse sendo humilde, que eu continuasse sendo simples. Porque senão você acaba retendo o conhecimento. Você acaba não conseguindo mais conhecimento, né? Você pode se perder um pouco, né, Guto, também. Às vezes, quando a gente vai tomando esse lugar de estrela, de poder, de ser tudo, eu me perco um pouco disso que você tem, que a gente tá vendo aqui, que é originalidade, que é humildade. Simplicidade. Essa simplicidade, sede de conhecimento e conhecimento. Sim. E aí, eu abri uma distribuidora, eu abri um salão, vamos chegar nesse lugar. Eu sei que o papo é longo. Pois é, cara. E daí a gente começou a vender bem, comecei a ganhar um dinheiro. E a gente decidiu abrir uma distribuidora de fato. Eu queria ter vendedores me ajudando, porque eu já vendia bem. E a mercadoria que eu já tinha, já dava para colocar alguns vendedores para me ajudar. Daí eu inaugurei a primeira loja ali na rua Leonídio Rocha, próximo à rodoviária. E aí chamei um rapaz para me ajudar no depósito, botei uma pessoa no caixa e comecei a garimpar ali alguns vendedores. E a coisa começou a andar, eu não tinha muito conhecimento de gestão, eu só sabia vender, meu negócio era vender, eu achava que era muito simples, né? Afinal era botar o produto no carro e sair tirando pedido por aí. E não era bem assim. Mas a coisa foi se encaixando e apareceu uma oportunidade para eu comprar uma loja de cosméticos, que antigamente era a Quality Cosméticos, ali na Avenida Sampaio. Bem conhecida em Feira de Santana. Verdade. Uma loja muito boa, inclusive a minha até hoje está lá, só que não mais como loja de cosmético, como salão de beleza. E eu tinha acabado de comprar uma moto, era um sonho comprar uma moto forte, uma moto fazer zoada, não era uma Honda. E eu acabei vendendo, trocando pela loja e agarrei. Então eu saí de um aluguel, por exemplo, de R$ 1.800 e fui para R$ 5.000. E dava um frio na barriga muito grande, né? Porque eu já tinha ido para R$ 1.800 de aluguel, já era bem pesado, era o meu primeiro aluguel. E aí eu encarei, e depois disso eu comecei a agregar alguns utensílios para cabeleireiro e a coisa começou a andar. Aí nasceu a Multibel Cosméticos. A gente ficou Sua primeira lá. empresa. Foi minha primeira loja. A minha primeira empresa foi essa anterior, Sim. onde era distribuidora, e depois a segunda foi uma loja. Eu tô achando massa o desapego dele. Eu tenho um carro, eu troco em mercadoria, eu tenho uma moto, eu vendo. Quer dizer, tá tudo bem. Eu acho que isso é uma conquisto de característica de grandes empresários. novo. É, eu conquisto de novo, sabe? E é isso, né? É. Só não podemos fazer isso com casamento. É, não. Mas vamos lá. Pois é, e o desapego é muito interessante, né? Porque se você se prende muito, você não consegue ir. Então você tem que ousar, você tem que arriscar, né? O empreendedor, eu admiro muito as histórias de empreendedorismo, porque
são uns verdadeiros heróis, né? Você é a faca no pescoço o tempo todo, né? Você põe em risco tudo o tempo todo. E por isso que muitos se destacam também, né? Então, como muitas pessoas pensam que é fácil estar lá, porque a pessoa só viu o grande, só viu depois de estar pronto, mas ninguém viu toda a história, tudo como começou, né? As dificuldades, enfim. Depois da loja, a gente começou ainda continuava distribuindo algumas marcas e decidimos ter a nossa própria marca. Então tem uma empresa que terceirizava algumas marcas, uma pessoa me falou, e aí eu decidi abrir a Al-Farral Cosméticos. E a Al-Farral Cosméticos, como eu já tinha uma experiência muito grande com salão de beleza, eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava, eu queria pegar tudo aquilo, toda aquela nossa frustração de outras marcas que a gente falava pro dono lá, pô, o cara lança um produto tal, faz isso, e eles não faziam, ele era muito lento. Eu falei, como é que o cara é lento? O cara tem uma fábrica, era tão fácil chegar ali e fazer e tal. E a gente decidiu fazer nossa própria marca e a gente trouxe tudo que tinha de bom nessa área. E o grande problema era construir a marca, né? Porque, como o povo diz, o santo de casa não faz milagre. Então a gente precisava construir uma marca forte que não parecesse que era da nossa região. E a Al-Farral, eu projetei ela toda em francês e muita gente pensa que a marca não é nacional. Essa marca que a gente está vendo aqui na nossa tela, que hoje é uma referência, né, na área de cosméticos, na área de cachos também, lisos, cachos, a gente poderia falar dos cabelos crespos também. Sim. Guto, você não contou aí, mas eu só quero trazer isso, que quando a gente estava falando do Paton, não foi isso? Pator. Cassie falou dessa coisa de bater até dar certo, né? A gente sabe que você veio nessa caminhada lá pequenininho, crescendo. Teve um momento difícil que foi aquela falência, a gente não chegou a falar, não vai dar tempo. Que momento você virou a chave? Como foi isso? Exemplo, sofri, perdi, mas eu vou recomeçar. Que voz é essa? Como é que isso chegou pra você? E aí eu queria destacar, antes de o outro responder, que olha a mentalidade. Essa mesma mentalidade lá atrás, que fez com que ele vendesse o carro, trocasse o carro, e que nesse momento diz pra ele, continue, apesar de ter quebrado, é uma mentalidade que muda o cenário. Porque, às vezes, essa mesma voz pode te dizer, te convencer a dizer, tipo assim, sabe o que é? Cosmético não é tua área, não? Vai fazer outra coisa, sabe? Sim. Então, ter cuidado com essas vozes que às vezes querem nos convencer. E às vezes, quando você não ouve isso também, e faz a diferença, e continua e insiste, fala, não, eu vou perseverar. A gente tá falando de um mindset de crescimento. Exatamente. Não é aquela pessoa que tem aquele mindset, não dá certo, não funciona, acabou pra mim. Se deu errado é porque não era pra ter acontecido. Não, eu posso... Aconteceu, mas eu sei que eu posso. Fala pra gente dessa voz, desse acontecimento. Pois é, quando nasceu a Al-Farral Cosméticos, a minha loja teve um problema muito grande e acabou falindo, eu tive que demitir todos os funcionários de vez. Foi muito triste, foi bem complicado. E eu já tinha passado por alguns problemas financeiros no passado e eu já tinha encarado um pouco aquilo e eu quis pular aquela etapa. Então eu passei a não focar no problema. E aí nasceu, a gente já tinha criado o Salão Indústria dos Cachos há um ano atrás, mas o salão não dava lucro. Foi um ano de prejuízo, até porque a gente usava o salão muito para demonstração, para eventos e tal. E aí assim que a gente fechou a loja, a gente mudou o salão ali para a Avenida Getúlio Vargas, e eu não tinha mais o que fazer. A Al-Farral tinha acabado de nascer, mas ainda não vendia, a gente ainda não tinha conseguido projetar bem ela. E ali eu virei o recepcionista do salão de beleza. Eu fui para trás do balcão ali para receber os clientes, para poder entender como era o projeto e com muita vontade, afinal de contas era tudo que eu tinha, né? Eu tinha pedido a Deus que ele me desse força para trabalhar, era só o que eu queria, que ele me desse a oportunidade que com certeza iria dar a volta por cima. Afinal de contas eu fiquei devendo na época mais de R$500 mil, tive que tirar meus filhos da escola porque eu não tinha condição de pagar, tive que sair da casa que eu morava, meu nome ficou sujo, né? Enfim... Todo tipo de problema que a pessoa pode ter financeiramente na época eu tive. Isso há 5 anos atrás. A gente tá falando em 2018. Estamos em 2023. É pouco tempo. É pouco tempo. Se você pensar. Pouco tempo. Pois é, então... E engraçado não, na verdade, assim, eu conheço várias histórias de empresários que tiveram dificuldade, que deveram muito, entraram em depressão. E, mais uma vez, a mentalidade, a importância da mentalidade, de ser sadio nesse aspecto positivo mesmo, não tóxico, no aspecto real, realístico. E foi muito difícil, Thiago. A depressão, ela vem, a síndrome do pânico, a sensação de que a gente é incapaz, vem muito forte. E eu fiz de tudo para não pensar nisso. Eu me afoguei no trabalho, literalmente.
em produzir conteúdo, em aprender o que é que o cabelo crespo necessitava, o que é que o cabelo cacheado necessitava. E eu acabei criando uma marca de produto chamado Manteiga Artesanal, que era artesanal mesmo, fazia na batedeira de bolo em casa. A gente fazia lá as misturinhas e deu certo, cara. É um dos melhores produtos hoje que existe no mundo, com muito orgulho, criado por mim. Olha, que delícia isso, né? Eu sem conhecimento técnico ali, mas com a experiência, a gente acabou adquirindo esse conhecimento para aplicar o produto e hoje é o maior sucesso. Daí o salão cresceu. Depois de alguns meses eu tive que alugar a loja que faliu de volta. Liguei pro cara lá, falei, cara, aquela loja lá você não conseguiu alugar. Eu não tinha dinheiro nem para tirar o ar-condicionado, nem as prateleiras de lá, ficou tudo lá. E ele falou, pô, Gutenberg, você nunca me deu dor de cabeça, cara, sempre cuidou muito bem da minha loja, pode voltar. Aí eu falei, mas tem um detalhe, eu não tenho dinheiro e eu precisava que fosse a metade do aluguel, era 5 mil, ele fez R$2.500 e me deu dias para eu pagar a primeira prestação. E eu aluguei 2 meses, mas o sucesso foi tão grande que a gente acabou voltando para lá e tá lá até hoje, graças a Deus. Que incrível, gente, né? Como a jornada do herói mostra pra gente que tem os vales, que tem as montanhas, que tem as dificuldades, mas que são passageiros se você perseverar. Eu acho que uma dica importantíssima para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente é perseverança. Porque os maiores empresários que eu conheço faliram em algum momento, mas não desistiram, eles resistiram. E a gente tem uma história aqui, ao vivo, né, no sentido assim, dessa gravação, que conta, né, na real o que aconteceu. E aí nasceu essa marca linda, francesa, olha que luxo, All Cosmetics, não é isso? É isso aí. Que tá fazendo o maior sucesso. Agora sim, né, Guto? Você tá na indústria, tá no comércio e tá no serviço. Primeiro, como consegue? É uma loucura, né? E segundo, fala um pouquinho pra gente sobre tudo isso. Pois é, cara, quando veio a pandemia, foi mais uma ameaça de falência, né? A pandemia acho que foi muito difícil para todo mundo e foi a grande virada, né? Como você me perguntou, qual foi o momento da chave? Quando foi que virou a chave? Foi na pandemia. Eu tinha feito um cálculo e eu vi que eu ia falir em 15 dias. Eu não tinha caixa, eu não tinha capital de giro. Eu falei com minha esposa, mais 15 dias de porta fechada a gente vai quebrar de novo. E aí eu tentei vender álcool gel, tentei fazer de tudo e tal. E aí nasceu a ideia de fazer um kit novo, que foi o Enrolê Ouro, onde a gente terceirizou esse produto e eu comecei a explorar bastante o Instagram, porque eu comecei a fazer a venda pelo Instagram sem o produto existir. A gente fez um post do produto e eu coloquei lá, se você comprar o kit, eu lhe mando a gelatina grátis, para uma pré-venda. E aí vendeu tudo, cara, foi um sucesso. Eu falei, meu Deus, eu vendi a foto do produto, né? Quando o produto chegou, de fato, estavam todos vendidos e tudo pago. Então eu comecei a entender que o negócio estava ali. Depois que a pandemia perpetuou um pouquinho, as fábricas já não queriam mais fabricar cosmético, ela só queria fabricar o álcool gel porque estava vendendo muito. E aí nasceu a ideia de fazer a fábrica. Eu falei, cara, vou fazer a minha fábrica. E aí eu comprei as panelas que a gente chama, né, os reatores pequenos e montei uma pequena fábrica. E ali sim a gente começou a folgar, né? A gente começou a ganhar uma boa grana. Depois eu comprei outra fábrica de cosméticos, já estava toda legalizada. Eu juntei as fábricas, depois veio a oportunidade de comprar uma fábrica de frasco, a moldagem de frascos e potes. E aí eu fiz um investimento altíssimo lá, parcelado e consegui comprar, tá lá, é nossa também. E hoje nós tem outras marcas, além da Alfa Hal. A marca Dude, marca Suíça, são marcas comerciais que revendem para farmácia, para pequenos comércios também. E estamos aí também fabricando, como o vídeo falou, marcas de terceiros, né? A gente fabrica outras marcas também. E aí a gente tem uma estratégia maravilhosa, que é você unir várias coisas que vão dar sustentabilidade ao negócio, não é? Olha só a oportunidade, veio a pandemia, as fábricas que terceirizavam agora vão focar na pandemia e eu faço o quê? Não tenho produto, não tenho material, já vendi, faço acontecer. Monto minha fábrica, apareceu a oportunidade de comprar uma fábrica, é grande, eu conheço, é maravilhosa. Apareceu o rótulo, apareceu a embalagem. Sim. O homem agora tá bombando. Colocou a fé e Deus colocou todo o caminho, né? Mas para isso ele precisou caminhar. E como você trouxe a questão da perseverança, né? Eu adicionaria o segundo ingrediente que eu acho que está presente em todas as histórias, que é a coragem. Sim. E coragem vem do agir com o coração, que é acreditar que pode, acreditar em você, acreditar que o negócio era viável, porque não basta só ter a vontade de vender. O que é que as pessoas estão querendo agora? As pessoas estavam em casa, acho que agora vão cuidar mais do cabelo, poderiam cuidar mais de si, não é? E aí, nesse contexto, surge a oportunidade, a necessidade de você estar ali,
pronto naquele momento para fornecer. E tem uma coisa interessante, né? Conheço o Guto, sei de como ele é curioso. Acho que tem uma coisa importante pra gente destacar, ele não falou, mas por conhecê-lo eu sei, ele sempre se capacitou. Sim. Olha o que ele falou lá na frente, eu não sabia sobre gestão, mas quem é o Guto empresário de hoje, né? Depois dessa transformação, o que é que você trouxe, né? Ou melhor, buscou de conhecimento para te dar lastro, para te dar base, para poder ser o empresário que você é hoje. Porque às vezes, talvez quem está em casa, ou quem pensa em um negócio, quem quer abrir seu próprio negócio, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Sim. Pensa até que é fácil ter um negócio, mas não é só ter. Eu preciso buscar conhecimento. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tiago, esse é um dos pontos mais importantes, principalmente para quem está em casa, quem está pensando em empreender, que é conhecimento, cara. Eu não sou formado, eu não tenho formação, né, acadêmica. Eu fiz o 2º grau completo a pulso, no Colégio João Barbosa de Carvalho, no Feira 4, na Rua Nova também. Então eu sempre fui muito pobre de estudo, né? Sempre fui mais pobrezinho no conhecimento. Porém, eu sempre busquei o conhecimento para resolver a situação na minha frente. Então, se eu não entendo de gestão, como é que eu faço para conhecer? Onde é que está o conhecimento? Eu vou lá e pego. No YouTube, eu passava as noites assistindo, botava lá o YouTube e assistia. Contratava alguém, chamava alguém, perguntava, pegava alguém que era maior do que eu, ia lá, cara, me ensina. Outro dia eu fiz isso, fui em um concorrente, eu liguei para ele, cara, bora bater um papo, me ensina aqui como é que faz isso aqui, me ajuda, e a gente bateu um papo gostoso lá. Faço muito isso, né? E o network ajuda bastante também. A humildade acaba fazendo com que a gente ingresse facilmente nessa atmosfera, né? Isso ajuda bastante. E aí eu fui buscar técnicas de venda, fui buscar técnica de gestão, técnica de produto, fui estudar sobre química, eu já fiz curso de barbeiro, eu sou muito curioso, né? Como você falou, sou muito curioso. Então tudo eu quero aprender, tudo eu quero saber. Todas as máquinas que chegavam na empresa, eu que queria operar, eu queria ser o primeiro a fazer a coisa. Quando a gente fez o nosso primeiro creme, cara, que eu invasei, que eu vi, falei, cara, eu fiz. Então foi uma alegria muito grande, muito grande. Então é isso, se você tem uma barreira, a pergunta é como é que a gente ultrapassa, como é que eu vou fazer o rompimento. Eu vejo que hoje as pessoas são muito preguiçosas, as pessoas querem tudo muito pronto e não quer pagar o preço para ter as coisas. E aí, meu amigo, você não vai conseguir não. É muito difícil, é muito pesado. Preço do crescimento, o preço de você que não teve as mesmas oportunidades que algumas pessoas, então, portanto, você vai ter que ser mais disciplinado do que elas, né? Então, pagar esse preço, estar disposto a lidar com isso é uma questão muito importante para o empreendedorismo. Não, com certeza. Guto, eu quero primeiro lhe parabenizar, porque sua história é uma história real. Eu acredito que seja parecida com vários empresários, pela sua garra, pela sua luta. Quero que você mande agora, para a gente finalizar aqui o programa, uma mensagem para todo mundo que tem você como inspiração, né? Com certeza, se já tinha fãs, a gente vai ter vários. Daqui a pouco a gente vai dar os arrobas pro pessoal seguir a empresa, conhecer os produtos. Sim. Mas olhando para essa câmera, diz pra gente assim, qual é a dica principal assim que você dá para quem também quer mudar a sua vida, melhorar a sua família e ter seu próprio negócio? Pois é, Tiago, eu acho que a primeira coisa é força de vontade, sabe? É você buscar o conhecimento e não desistir nunca. Eu acho que tudo que vier com obstáculo na sua vida e a pergunta for como que eu resolvo, como que eu avanço, como é que funciona, quem pode me ajudar, não tem nada que você não consiga fazer nessa vida. Nada. Você consegue qualquer coisa, você consegue romper qualquer coisa, você consegue realizar tudo que seu coração pedir, se você for curioso e principalmente disciplinado. Então fica a dica aí. Maravilha. Entrando um pouquinho no pessoal dele, né, Cassie? Sim. Eu soube que ele tem uma esposa maravilhosa. Maravilhosa, que tá aqui com a gente. É, lindona ali, ó. Conta um pouquinho, assim, da importância da família na sua vida, para esse processo do negócio, porque eu acho que isso também faz uma diferença. Muita. Tem filhos? Sim, tenho 2 filhos hoje, 17, 14 anos. Vamos mandar um abraço para eles. Vamos Fala, manda um Gustavo beijo. e Guilherme, um grande abraço, um beijo, papai. Tá lá esperando a gente. Karina tá aqui com a gente, minha esposa. Desde os meus 18 anos que me tolera aí. Quantos anos de casados? Nossa. 19 anos de casado, né? Ontem, curiosamente, né? Eu tava conversando com ela, aí eu falei, cara, eu tô cheio de coisa na cabeça, eu não quero mais crescer, eu vou dar uma pausa aqui e tal. Ela é o quê? Peraí, eu vou pegar aqui o microfone e vou gravar você falando. Porque você fala isso hoje, quando amanhã você vem com outra empresa nova, você vem com outro projeto e tal. Falei, não grava isso não, deixa isso quieto. Mas tá aí, né? Eu acho que a família é tudo, né, velho? É a base
pra gente poder construir, pra gente poder ter equilíbrio, né? Nos momentos de aflição, nos momentos complicados, é ela que chega ali pra poder apoiar os filhos ali perto, né? A vontade de proteger os filhos, a vontade de proteger a família, a vontade de ajudar os familiares também, né? Pai, mãe, todo mundo tá ao nosso redor. Eu sempre fui muito generoso com quem tá ao meu redor para poder ajudar, para poder estar perto, né? Para poder... Eu acho que a prosperidade, Thiago, ela não pode ser só sua, né? Não pode ser só minha, para comprar um carro, para comprar... Eu acho que a prosperidade, ela tem que transbordar. Ela tem que ajudar a pessoa, ela tem que transformar as vidas, né? Como eu falo com o pessoal que trabalha com a gente lá, a nossa equipe, eu adoro ver a galera ganhar dinheiro, velho. Eu adoro ver o funcionário prosperar, eu adoro ele chegar pra mim e falar assim, o senhor mudou a minha vida, o Farral mudou a minha vida, eu sou apaixonado pela empresa, eu quero estar dentro e tal. Então a gente tem uma equipe muito maravilhosa, um abraço pra nossa equipe aí que tá colada com a gente também. São mais de 75 funcionários hoje no grupo. É um time. Gente pra caramba lá pra gente cuidar. E é isso aí. Olha só, o arroba desse pessoal maravilhoso da Alfa Hall e de Gutenberg tá aqui na sua tela. Quer falar pra gente pegar gravado no áudio? Sim, Alfa Hall Cosméticos é o da empresa e Gutenberg Alfa é o meu pessoal. Não utilizo muito, mas tá lá pra gente começar. Não, eu sei que você tem um perfil influencer. Tem. Obrigado, Guto. Cassie, meu amor. É isso? É isso, muito feliz em contar essa jornada desse herói que tá aqui com a gente. Herói real, gente. Herói que não tá por trás só das câmeras, né? Uma pessoa real. Tá aqui contando a história de como venceu os obstáculos. Uma história linda. Né? De como a mentalidade foi utilizada para pensar como é que eu transponho isso, como é que eu venço isso. Qual é o próximo desafio, né? E é isso. Daqui a um tempo a gente vai voltar para contar essa história. Vamos. Né? E ele vai estar em outro lugar já. Pessoal, um beijo. Fica ligado no nosso podcast.